Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de responsabilidade social e ambiental. Eu sou a professora Luísa Sarabia, é um prazer estar com você. Nós trabalhamos a aula passada a respeito da crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável, e hoje nós temos outros temas importantes para serem tratados em relação a esse assunto. O tema da aula de hoje é as contradições do desenvolvimento sustentável e a abordagem ecológica e social. Então, na aula anterior, você viu a respeito da crise, que nós estamos vivendo uma crise social e ambiental, a importância de se buscar um desenvolvimento sustentável, de se buscar um equilíbrio desses três pilares, que é o ambiental, o social e o econômico. E nós todos somos responsáveis por buscar esse equilíbrio, tanto a sociedade, quanto o governo, quanto as organizações, tanto públicas quanto privadas, são responsáveis por buscar esse desenvolvimento sustentável, buscando então usar de forma consciente os recursos naturais, em relação às empresas, procurando não trazer impactos para o meio ambiente relacionados à devastação, ao desmatamento, à poluição dos rios, do ar. Então, tudo isso faz parte da preocupação que nós temos hoje, porque essa crise social e ambiental, ela é uma crise que afeta toda a sociedade. Ela é uma crise que afeta a nossa qualidade de vida. Nós precisamos dos recursos naturais, nós precisamos de um meio ambiente sadio para que a gente possa ter qualidade de vida. Recentemente, como eu comentei a respeito dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho, e ela é também reflexo desse momento que nós estamos vivendo, dessa crise social e ambiental, porque muitas vezes a preocupação com o econômico acaba sendo maior do que a preocupação com o meio ambiente e com a sociedade, com os impactos que a empresa vai trazer para a sociedade e para o meio ambiente. Então, nós vamos refletir nessa aula alguns assuntos também muito importantes relacionados então, hoje ao tema da aula. Então, você vai se perguntar, vamos ao quadro? Você sabe quais podem ser as contradições do desenvolvimento sustentável e o que significa a abordagem ecológica e social? Então, os movimentos em prol do meio ambiente, eles existem, eles buscam trazer para a sociedade as causas que são importantes para o meio ambiente, relatar e buscar promover políticas públicas importantes. Nós temos também a importância da governança corporativa, que nós vamos ver hoje, e a responsabilidade social e empresarial, a importância da responsabilidade social e empresarial. Então, o meio ambiente e a triangulação dos interesses na gestão organizacional. Tudo isso nós vamos trabalhar no decorrer dessa aula. E também no decorrer dessa aula nós temos uma outra situação geradora de aprendizagem. Cada aula a gente tem uma situação geradora de aprendizagem, a partir dela nós trabalhamos 4 situações problemas, e hoje nós vamos conhecer nessa situação, é uma história do Abner. Você vai acompanhar a história do Abner e como a gente vai ajudar então esse personagem a resolver as 4 situações problemas. Então, o Abner, ele é um homem simples do campo e ele foi testemunha do desmatamento da cidade dos Anjos pela loteadora XYZ. Há tempos, essa loteadora ela vem promovendo um parcelamento do solo na cidade. E apesar dela possuir vasta área de preservação ambiental, a XYZ, ela mesmo assim tem provocado esse parcelamento do solo, e a cidade ela possui uma vasta área de preservação com espécies raras que dependem da mata
preservada e intocada para não ser extinta. Então, restando pouca área para a urbanização, para a agricultura, pecuária e indústria. Então, o questionamento que a XYZ, ela não está preocupada com tudo isso. Ela está construindo um polo industrial, está desmatando mais de 50% da área reservada para a instalação da empresa. E aí, as questões que o Abner colocou se a importância dos movimentos elas estão na reivindicação e na promoção da cidadania. Se as empresas elas devem promover o seu controle em face da qualidade e do meio ambiente. E se a responsabilidade social e ambiental ela é uma obrigação empresarial. Então, são esses os questionamentos feitos por Abner, e ele, então, coloca essa questão porque essa cidade é uma cidade que ela tem espécies raras, que ela tem uma mata preservada, e vai ser construído ali um polo industrial e que vai afetar tanto a mata quanto a vegetação, quanto as espécies raras, e a empresa não se vê preocupada com essas questões. Então, se questiona em relação aos movimentos sociais, da importância dos movimentos sociais, da importância da responsabilidade social empresarial, quanto que a empresa é responsável por isso. E tudo isso, então, nós vamos resolver no decorrer das 4 situações problemas. Eu conto com você para me ajudar a resolver. Também convido você desde já que no decorrer dessa aula, mais ao final da aula, nós vamos ter um momento de interação. Eu conto com a participação de todos. E essa é a nossa situação geradora de aprendizagem. Logo mais nós vamos ver a primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, agora que você já conheceu a situação geradora de aprendizagem da aula de hoje, que é a história do Abner, que é da Cidade dos Anjos, agora a gente vai ajudar o Abner a resolver a primeira situação problema. O Abner, ele promove um movimento contra a XYZ. E esse movimento, ele não tem formalização, mas ele tem se fortalecido e buscado reforço junto ao Ministério Público local, procurando reconhecer e considerar a cidade como um patrimônio ambiental. O município, tanto na figura do prefeito quanto pela Câmara dos Vereadores, tem resistido. Então, existe uma resistência em relação a transformar o município como um patrimônio ambiental. Quando a gente fala de transformar no patrimônio ambiental, quer dizer que ele se torna protegido, deve ser protegido por todos, por toda a sociedade. Ele se torna ali um bem comum de todos, que deve ser defendido e protegido. E aí nós temos, então, alguns
questionamentos que o Abner coloca. Você acredita que a formalização do movimento ele é importante para expressar os ideais e os interesses pelo não desmatamento da Cidade dos Anjos? Esse é um movimento de cidadania? Será que esse movimento iniciado por Abner, ele pode ser considerado um movimento de cidadania? E a reivindicação do movimento pode resultar numa política pública em relação ao meio ambiente? Então, são questões muito importantes, né, relacionadas a esse movimento que o Abner está promovendo e se questiona se ele pode ser considerado um movimento de cidadania, se questiona em relação à reivindicação de políticas públicas, por não ser um movimento formalizado. E agora nós vamos tratar então alguns conceitos para ajudar o Abner a resolver essa primeira problema. Então, primeiro nós vamos trabalhar o conceito de poluição e devastação. Então, existe diferença, sim, entre poluição e devastação. A poluição é qualquer alteração provocada no meio ambiente, num ecossistema natural, agrário ou urbano, e o significado vem do latim, que significa sujar. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, da poluição. Aqui a gente tem a poluição aqui na praia, ou pode ser no rio também. E nós temos aqui o outro exemplo de devastação, que é a destruição. A devastação ela pode se produzir por diversos motivos, diversos fenômenos naturais, como terremoto, tsunami, erupção vulcânica, inundação, e também pode ser provocada pelo ser humano. Então, um exemplo que nós temos em relação à devastação, que pode ser provocado também pelo ser humano, são as bombas, né? A bomba atômica, por exemplo, que os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima, pode ser considerado aí um caso de devastação provocado pelo homem. Então, esses dois exemplos, a poluição tão frequente nas nossas cidades, você acompanha aí os noticiários e vê as enchentes nas cidades. Claro, muitas vezes a gente tem um excesso de chuva num determinado período, mas muitas vezes essa poluição que é jogada, né, nos rios, jogada na cidade, ela acaba fazendo com que isso seja muito maior e que traga muitos danos aí à sociedade, né? Esses lixos que são jogados e que trazem doenças, né, para as pessoas. Então, também é algo provocado pelo homem, né? A poluição ela é provocada pelo homem, e aí a gente tem, em relação ao meio ambiente, algo que traz riscos para a própria sociedade. Então, o homem polui e isso acaba retornando para a sociedade na forma aí de enchentes, e nós temos também em relação, né, à questão de Brumadinho, que aconteceu também. E nós precisamos, então, entender, compreender que o meio ambiente, a sociedade, a economia, eles estão interligados. Quando a gente trata dessas questões, é preciso olhar para o todo, não apenas para algo que está impactando naquele momento e a curto prazo, mas é preciso olhar a longo prazo. A sustentabilidade sempre tem que ser vista a longo prazo.
o que a construção dessa represa, o que a construção dessa empresa, dessa indústria, ela pode trazer de consequência a longo prazo para a sociedade e para o meio ambiente. É importante se tratar disso. Um outro conceito também, em relação que a gente precisa para poder resolver, é em relação aos movimentos sociais. Vamos ver? Os movimentos sociais, na prática, são a representação da sociedade como organização, que os utiliza como um instrumento de ação num contexto histórico específico. Então, o conflito de classe e os acordos políticos são, consequentemente, canais do movimento para atingir os seus fins. Então, eles representam a sociedade, ele é um instrumento de ação. E as políticas públicas? As políticas públicas, elas se constituem em ações, em atividades ou programas desenvolvidos pelo Estado, de forma direta ou indireta, com a participação de entidades públicas, privadas, que visem assegurar o direito à cidadania de forma direta e difusa, e que atinja esta e as gerações futuras, para determinado sistema econômico, cultural, étnico ou social. Então, a importância desses movimentos sociais, a importância da política pública, e nós vamos ver alguns movimentos em 1960 surgiram os primeiros movimentos sociais nos Estados Unidos,
Unidos, formado pelos hippies e pacifistas, e esse movimento, ele se estendeu para a Europa, para a Austrália, para o Japão. E em 1980, a ideologia ela se espalhou para o mundo todo. Essa ideologia é o ecologismo ou ecocentrismo. O que quer dizer o ecologismo ou ecocentrismo? Essa ideologia ela trouxe a importância de se olhar para o meio ambiente, porque o homem, ele muitas vezes vive voltado para suas causas em relação àquilo que é importante, a questão, né, da industrialização, a questão da tecnologia, olhando então sobre o aspecto humano, o antropocentrismo que a gente diz. Esse movimento ele vem mostrar a importância do meio ambiente e tudo que o homem vem fazendo, né, a pegada ecológica que eu falei para você na aula passada, o que o homem tem transformado o meio ambiente e as consequências que isso vinha trazendo já. A questão, né, do efeito estufa, a questão, né, do desmatamento, dos riscos para a própria população. Então, o ecologismo ele vem mostrar que o meio ambiente ele é importante e que as pessoas deveriam olhar para o meio ambiente como se ele fosse o centro e não o homem o centro. O eco fosse o centro, por isso ecocentrismo. O ecologismo ou ecocentrismo é olhar sobre o ponto de vista do meio ambiente e não sobre o ponto de vista dos interesses do homem, apenas para fins do homem, sem se preocupar com os recursos naturais, com o seu esgotamento, com o que ele está causando para o meio ambiente. Então, aí nós temos alguns pontos importantes históricos. Em 1970, nós temos a Agapan, o surgimento da Agapan, que é responsável, questionou a questão do uso indiscriminado de agrotóxico, algo que também vem sendo muito discutido ainda até hoje. Em 1977, começaram os protestos contra a instalação da usina Itaipu por conta da biodiversidade local, por uma preocupação com a biodiversidade local. E, além disso, nós temos os alertas sobre a Amazônia. Uma situação também que aconteceu em 1980, na cidade de Cubatão, São Paulo, é que essa cidade, na época, ela ficou conhecida como a cidade mais contaminada do mundo. Então, ela teve a COSIPA, que se instalou, que é a Companhia Siderúrgica Paulista, e transformou a cidade numa cidade polo industrial da América Latina. E isso trouxe custos à saúde das pessoas e à poluição do meio ambiente. É claro que foi um processo de industrialização que trouxe para a cidade recursos financeiros e industrialização, porém o custo foi muito alto para a saúde das pessoas e para a poluição do meio ambiente. Então, esses movimentos sociais, eles servem para a reivindicação de questões importantes para o meio ambiente e para a sociedade. Então, nós temos exemplos que hoje, em relação aos movimentos sociais, eu trouxe para você um exemplo em relação à defesa das pessoas com deficiência, da luta que elas têm para valer os seus direitos em relação à acessibilidade para esse público, e esses movimentos procuram garantir uma possibilidade de uma vida comum, a participação de forma direta ou indireta na definição de políticas públicas. Então, uma das causas que os movimentos
que lutam em relação à defesa das pessoas com deficiência, uma das causas que eles conseguiram foi a Lei número 7.853, de 24 de outubro de 89, que assegura o exercício de direitos individuais e sociais às pessoas com deficiência, bem como a sua efetiva integração social. Então, os movimentos, eles servem sim para poder reivindicar, né, ao poder público em relação a causas importantes relacionadas à sociedade e relacionadas ao meio ambiente. Em relação à nossa situação, os movimentos, eles lutam por inclusão social, acesso à mobilidade urbana, que foi um questionamento feito por Abner, né? Acesso à mobilidade urbana, ao mundo do trabalho, à educação e também por atenção por parte do Sistema Único de Assistência Social. Então, em relação a isso, nós temos importantes órgãos que você conhece, as APAES, por exemplo. Nós temos a questão do movimento de superação Amigo para Valer. Então, tem vários movimentos que são importantes e que buscam, então, a inclusão social, que buscam a mobilidade urbana, a questão da educação. Tudo isso é questionado, é buscado por esses movimentos sociais. Então, com essas informações, nós vamos buscar resolver a nossa situação. Vamos lá? Então, o movimento iniciado por Abner, ele pode sim ser considerado um movimento de cidadania. Por quê? A reivindicação representada pelo movimento Não ao Desmatamento da Cidade dos Anjos pode resultar numa política pública sobre o meio ambiente. E a política pública legítima e eficaz, porque ela vai representar a necessidade do coletivo, sendo desnecessária, então, a sua formalização, caracterizando um movimento de entidade não institucionalizada. Então, o movimento, ele pode ser considerado um movimento de cidadania, ele serve sim para reivindicar políticas públicas e ele não precisa ser formalizado para isso. Então, com isso, nós conseguimos resolver a primeira situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Já resolvemos o nosso primeiro desafio, vimos conceitos importantes em relação aos movimentos sociais, em relação à política pública, e agora nós vamos conhecer a segunda situação problema. Apesar da resistência da Câmara dos Vereadores e do próprio prefeito sobre a importância da Cidade dos Anjos como um patrimônio ambiental, o Abner e os demais adeptos conseguiram marcar uma reunião com a empresa loteadora XYZ. E o modelo empresarial da XYZ, é tão ultrapassado que nem deu oportunidade de ouvir os interessados. E o José Augusto, que ele é um integrante do movimento, ele refletiu que a empresa na qual ele trabalha adota a governança corporativa e todos que fazem parte do seu processo de melhoria, inclusive com transparência nas suas ações. Então, o José Augusto, então, ele pensou,
será que se a XYZ ela tivesse adotado a governança corporativa como uma ferramenta de gestão, ela cometeria tantos abusos perante a comunidade e o meio ambiente? Ela abriria oportunidade para ouvir as reivindicações representadas pelo movimento liderado por Abner? Será que ela seria vista no mercado com outra imagem? Então, o José Augusto, que também é um dos integrantes do movimento liderado por Abner, ele trabalha numa empresa que ela utiliza a governança corporativa. E o José Augusto, então, quando ele vê a forma como a XYZ está lidando com toda a situação, ele questiona, será que se a XYZ ela adotasse a governança corporativa, será que ela teria a mesma atitude que ela está tendo? Ele acredita que não. Mas vamos conhecer alguns conceitos, então, para a gente ajudar a resolver essa situação. Então, a governança corporativa, segundo Steinberg, ela constitui um conjunto de práticas e de relacionamentos entre acionistas e cotistas, conselho de administração, diretoria executiva, auditoria independente, conselho fiscal, que tem a finalidade de aprimorar o desempenho da empresa e também de facilitar o acesso ao capital. Então, ela busca recuperar a confiabilidade, a garantia da empresa, principalmente em relação à confiabilidade. E a governança corporativa, ela se utiliza dos stakeholders. Os stakeholders são os credores, o mercado comercial, os fornecedores, os clientes, toda a parte interessada, a comunidade, as comunidades afetadas pela empresa. Então, todas essas pessoas, elas fazem parte dos stakeholders, que é toda a rede interessada, para legitimar as ações da empresa por possuírem um papel direto ou indireto na gestão dos resultados da empresa e do planejamento estratégico, para as ações com o estabelecimento da relação entre organização e ambiente externo e interno, e os objetivos organizacionais e definição de estratégias corporativas. Então, a importância da governança corporativa é que ela busca trazer transparência para a empresa, né? Hoje em dia a gente fala tanto em relação à ética, nós tratamos a respeito da ética na aula anterior, e muitas vezes a transparência, a empresa que tem transparência, que ela realmente mostra para a sociedade, para os seus acionistas, que ela traz os seus resultados, mostra como ela está agindo em relação ao meio ambiente, em relação às causas sociais. Você viu que atender esses stakeholders, deixar com que os stakeholders participem do processo, deixar com que também as comunidades que são afetadas por aquela empresa participem das decisões, que elas saibam do que vai acontecer, que elas possam também ter poder de voto. Então, a governança corporativa, ela busca trazer, quando a gente fala que a gente tem ali o conselho fiscal, que a gente tem os acionistas, que a gente tem uma série de pessoas envolvidas no processo decisório, a gente consegue, então, dividir as responsabilidades. A responsabilidade não fica apenas na mão de uma pessoa, então, por isso também se diminui os erros estratégicos e possíveis fraudes também, que são, porque tudo isso é revisado por várias pessoas, por um conselho, que vai ajudar tanto na questão do planejamento quanto na questão de cobrar as ações com transparência. Então, a governança corporativa, ela busca trazer essa transparência, ela busca trazer para as organizações
a questão ética. E dentro da governança corporativa, a gente tem essa preocupação também em relação ao meio ambiente, em relação às comunidades, à causa social. E além disso, nós temos também um outro conceito que a gente traz o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que ele é muito importante, ele é um órgão sem fins lucrativos, ele não tem fins lucrativos, e ele é a principal referência no Brasil em relação à governança corporativa. Então, se você até quiser entrar na internet, pesquisar, tem o código das melhores práticas da governança corporativa que você pode acessar. E aqui a importância, então, que ela traz 4 questões importantes, que é a transparência, como eu já falei, a importância da transparência, a questão da equidade, que além das partes aqui interessadas, elas participarem do processo, elas também terem um tratamento justo, porque elas estão justo e igualitário, elas também ter o direito, então, não só de participar, mas também de votar, de dar opinião. E o accountability, que é a prestação de contas. Então, aqui na prestação de contas, trazendo, então, reduzindo a desconfiança das pessoas, dos acionistas, e trazendo, então, evitando que se aconteça abusos por parte de sócios e administradores. Então, essa é a importância de trazer a prestação de contas. E a responsabilidade corporativa, que busca, então, essa responsabilidade corporativa, traz a importância que as empresas têm, a sua função social e empresarial. A responsabilidade corporativa traz para a empresa não só a sua responsabilidade ou o seu objetivo, a sua missão em relação ao seu negócio, mas em relação à sua função social, a sua função em relação à comunidade, em relação à sociedade e em relação também ao meio ambiente. Então, em relação à responsabilidade social empresarial, vamos ver? Ela é viabilizada pela governança corporativa, porque nas relações estabelecidas no mercado acontece então a transparência e a idoneidade que vão refletir a imagem empresarial. Então, se a XYZ ela adotasse a governança corporativa como uma ferramenta séria de gestão, ela não cometeria abusos contra a comunidade e o meio ambiente. Buscando a transparência nas suas ações, ela estaria pautando sim valores éticos e ela teria um bom relacionamento com os stakeholders. Então, ela não teria tido a atitude que ela teve quando o movimento do Abner procurou a empresa, o José Augusto, que esteve lá também, e não foi recebido. Ela estaria aberta ao diálogo com a comunidade, através desse movimento liderado por Abner, que buscou o diálogo. Então, a gente vê a importância da governança corporativa e a questão da imagem empresarial, que hoje se fala tanto em relação à imagem. E as empresas, muitas vezes, elas veem a sustentabilidade, a responsabilidade social ambiental como um custo. E por isso, muitas vezes, elas não querem investir. Porém, elas comprometem com algumas atitudes relacionadas ao meio ambiente e com os desastres que isso pode causar, ela compromete a sua imagem perante a sociedade. Além de ela ter que arcar com multas, com processos pelos danos que ela provoca no meio ambiente, ela também fica com a sua imagem comprometida,
porque a sociedade cada vez mais tem exigido das empresas que elas tenham atitudes éticas, atitudes responsáveis, e elas são cobradas. As pessoas têm boicotado empresas que poluem o meio ambiente, boicotado empresas que utilizam trabalho escravo. Então, a governança corporativa, quando a empresa adota a governança corporativa, ela evita certas atitudes, né? Como o José Augusto questionou, na empresa que ele trabalha existe a transparência, a empresa se preocupa com os stakeholders, ela atende a comunidade, ouve a comunidade, respeita. Então, tudo isso faz parte de uma boa governança corporativa. Hoje a gente tem empresas que se dizem responsáveis, se dizem socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, mas o que a gente vê muitas vezes é que isso é apenas que a gente chama de greenwashing, né? Que é uma maquiagem verde. A empresa utiliza alguns rótulos, faz algumas ações pontuais, mas na verdade, para ser sustentável, ela precisa ter como missão, como visão, para poder agir de forma global, não apenas pontual em algumas questões. Isso tem que fazer parte da empresa. Por isso que a governança corporativa é importante, porque ela envolve todas as pessoas que fazem parte da empresa. Todos sabem quais são o que ela deve seguir, quais são as condutas que a empresa preza, como ela deve agir em determinadas situações. Então, ali eu mostrei para você o código das melhores práticas, das melhores condutas, que você pode acessar, se você tiver curiosidade para entender mais a respeito e ver. Nesse código traz uma série de condutas das melhores práticas para as empresas adotarem a governança corporativa. Então, com isso, você me ajudou a resolver mais uma situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, você já me ajudou a resolver 2 situações-problemas e agora nós vamos conhecer a terceira. O movimento Abner, ele foi formalizado e agora ele é chamado de Guardiões. E o objetivo é de defender a Cidade dos Anjos dos danos ambientais e buscar o reconhecimento como patrimônio ambiental. Então, essa que era, desde o início, o Abner propôs de transformar a Cidade dos Anjos num patrimônio ambiental. Agora eles formalizaram um movimento e eles buscam esse reconhecimento. Então, para isso, eles redigiram um documento ao promotor público e à imprensa, cobrando responsabilidade da empresa perante a comunidade. E o que eles alegaram? Eles alegaram a relação de consumo, tendo a XYZ que observar a questão do lucro versus a produção de massa versus os meios de produção. Então, eles cobram em relação a XYZ a sua responsabilidade pela sua função social, que deveria ter as questões ambientais como prioridade. E, além disso, sendo a XYZ uma loteadora, eles questionam, né? Será que é possível enquadrá-la nessa discussão de lucro versus produção de massa versus meios de produção? E por ela estar construindo um polo industrial, pode-se considerar o parcelamento do solo e as respectivas edificações como produção de massa?
pode ser considerado como produção de massa, e nesse caso há meios de produção a serem observados. Além disso, os adquirentes dos lotes e edificações industriais, eles podem ser considerados consumidores? Nesse caso, como deveria ser a abordagem ambiental? Então, são muitas questões para serem discutidas e resolvidas, muitos conceitos que nós temos que trabalhar, e primeiro nós vamos falar de capitalismo. Então, o capitalismo ele é um sistema político e econômico que se iniciou na França, Inglaterra e Alemanha e que no final do século XVIII e início do século XIX, por causa da Revolução Industrial, ele se espalhou pelo mundo afora. E a sua base ela está no vínculo entre comércio e consumo que gera o lucro. Por essa razão, quando falamos em capitalismo, nós estamos falando em lucro, porque o capitalismo é um sistema de capacidade considerável de geração de riquezas. Então, nós ouvimos muitas vezes críticas em relação ao capitalismo. Antes de falar sobre essas críticas, eu vou trazer para você o conceito de lucro também, vamos ver, conceito de lucro, de produção em massa. Então, o que é o lucro? O lucro é qualquer vantagem ou benefício que pode ser material, intelectual ou moral obtido de alguma coisa, que também é conhecido como um ganho auferido, quer dizer, conquistado, né, em uma operação comercial ou um exercício de atividade econômica. E a produção em massa? A produção em massa é uma produção em larga escala de produtos de padrão operacionalizado em linhas de montagem. O Henry Ford, ele popularizou a padronização por linhas de montagem no século XX e, em particular, o conhecido, que ficou tão conhecido, Ford T. Então, o Ford, na verdade, ele aperfeiçoou o modelo do Taylor, que foi um engenheiro conhecido, ficou conhecido como pai da administração. E o Taylor, ele estudando então em relação ao tempo e espaço, ele percebeu que poderia aproveitar melhor o tempo se ele conseguisse fazer com que as tarefas fossem divididas, e com isso, dividindo as tarefas das pessoas, ele iria diminuir o tempo no processo de produção. Então, assim foi feito, e as pessoas, então, isso foi um marco, né, que fez com que ele se tornasse o pai da administração. Depois, mais adiante, o Ford ele vai aperfeiçoar isso e ele cria essa linha de montagem. Tem até uma famosa frase, né, do Ford que fala que as pessoas podem comprar qualquer carro desde que seja preto, né? Porque ele fazia um sistema de produção ali que conseguisse produzir usando, no caso, uma cor só, que era a cor que tornava mais barato o processo produtivo, e produzia em larga escala. Então, com isso, ele conseguia diminuir o custo da produção. Porém, isso é muito questionado também, essa questão da divisão das tarefas, que muitas pessoas, muitos estudiosos, falam que isso causa uma alienação no trabalhador. Porque quando você divide uma tarefa, se você está num processo, numa linha de montagem, e cada um faz uma parte, aquela pessoa, ninguém, né, nenhum dos funcionários, ele vai ter uma visão do todo daquilo que ele produziu, né? Então, se você está fabricando ali celular, você não vai, olha, nossa, eu fiz um celular, eu fabriquei um celular. Não, você vai estar fazendo apenas uma parte dele, né? Cada um vai estar fazendo uma parte. Então, é muito questionado isso com relação à alienação do trabalhador. Além disso, outro conceito que nós vamos ver é em relação aos meios de produção.
Os meios de produção são ferramentas, utensílios e instrumentos utilizados no processo de produção, os quais não integram os produtos fabricados. Eles integram o patrimônio da empresa, eles fazem parte do patrimônio da empresa e eles são necessários, úteis e importantes para a industrialização e para a fabricação de mercadoria. Então, a gente tem, nesse caso, também conhecido o sistema de produção enxuta, que é aqueles cujos lotes de produção são pequenos, permitindo uma variedade do produto. Então, após esse sistema do Ford, foi criado o sistema de produção enxuta também, que foi para produzir lotes menores e permitir, assim, que se variasse o produto e também que se buscasse a qualidade. É claro que isso também fez com que se aumentasse a concorrência, né? Que as empresas, então, disputassem mais a atenção do cliente, investisse também em propaganda, porque agora existiam produtos com qualidade, produtos que podiam ter diferenciais, que você podia escolher ali, não só um modelo de carro, mas existiam outros modelos de carros com outras cores e com outros benefícios que podiam ser escolhidos pelo consumidor. Então, voltando para o quadro, em relação às críticas ao sistema capitalista, como eu falei anteriormente, as críticas que existem são relacionadas à divergência entre capital e trabalho, que é a questão de se reivindicar, então, do trabalhador reivindicar a questão das condições de trabalho, a questão da jornada de trabalho, da adequação do ambiente de trabalho, do salário, a questão também do capitalismo, que a gente fala muito hoje em relação à degradação ambiental, que quanto mais a gente produz, quanto mais a gente quer alimentar o sistema capitalista, quanto mais a gente quer alimentar esses lucros, a gente também utiliza cada vez mais recursos naturais para conseguir fazer isso. E quando a gente usa mais recursos naturais, além da gente estar degradando muitas vezes o meio ambiente, a gente também aquele produto que a gente utilizou, a gente vai descartar. E aí a gente tem também a preocupação com o descarte desses produtos que voltam para o meio ambiente, muitas vezes sem a preocupação de ser feito de forma adequada esse processo de descarte, trazendo aí mais poluição, trazendo mais devastação. Então, isso tudo também traz uma desigualdade. O capitalismo também, uma outra questão que é questionada é a desigualdade social, porque muitas vezes a gente tem aí países enriquecendo com o capitalismo, com a produção, e outros países que enfrentam cada vez mais a pobreza, a miséria. Então, essa crítica ao capitalismo é que ele foi uma promessa de que, com a tecnologia, com a revolução industrial, com a produção cada vez mais, essa possibilidade de produzir mais, também seria possível melhorar a qualidade de vida das pessoas, as pessoas iam viver melhor, iam ter emprego, e isso não aconteceu para boa parte da população. Então, a crítica é de que você tem aí um retorno do capitalismo, um retorno do lucro nas mãos de poucos. Então, essa é a principal crítica. Além disso, voltando lá para o quadro, falei a respeito das desigualdades sociais, então, também. Então, se busca o resgate do sistema capitalista numa valorização humana, buscando, então, a função social da empresa, a defesa do consumidor,
a necessidade do meio ambiente que esteja aliado à sociedade e à economia. Então, aqui a gente tem, né, a questão dos 3 pilares, a sociedade, a economia e o meio ambiente. Então, essa é a importância de se preocupar, que as empresas se preocupem com a sua função social, com a defesa também do consumidor, a necessidade do meio ambiente aliado à sociedade. Tudo isso é importante e a gente consegue responder, então, resolver a nossa terceira situação. Então, a empresa XYZ, ela pode sim ser enquadrada nessa discussão sobre o lucro versus produção de massa versus meios de produção. Por quê? A sua produção ela pode ser considerada em massa por se tratar de um polo industrial, o que determina que, além do parcelamento do solo, a edificação ele tem também, não só o parcelamento do solo, por isso ele é considerado um polo industrial, porque ele também tem a edificação, e nesse caso são várias unidades que vão se utilizar do mesmo meio de produção que vai ser consumida pelos interessados e que na condição de destinatário também são consumidores. Então, como vai ser construído, vai ser feita essa edificação e vão ser várias unidades que vão ser construídas e depois consumidas, vendidas à parte interessada, então pode sim ser considerado uma relação de consumidores. Além disso, também a XYZ, como uma empresa, ela tem obrigações sim com a comunidade, que foi um outro questionamento, com a sociedade e com o meio ambiente e a economia. Ela deve ser sustentável e deve promover um desenvolvimento sustentável. Ela deve exercer a sua função social, equilibrando o seu lucro com a sua produção e com os meios de produção que foram adotados para o seu objetivo. Então, aqui tem a figura aqui que eu trouxe, que é de uma reportagem, de uma notícia, que diz que a Puma se compromete com o Greenpeace a abandonar o uso de substâncias tóxicas. Então, em relação a essa questão, a gente vê aí um organismo internacional tão conhecido como o Greenpeace, da importância, né, em relação às ONGs, aos organismos internacionais e essa reivindicação das empresas, né, como as empresas estão atuando. Então, tem essa reportagem que fala a respeito, né, de como a denúncia do Greenpeace fez com que a Puma e outras empresas também que foram cobradas em relação ao processo produtivo que utilizam substâncias tóxicas. Então, fez com que elas também, ela tivesse buscasse uma outra alternativa, um outro recurso no seu processo produtivo que não se utilize dessas substâncias tóxicas. Então, com isso, a gente resolveu mais uma situação-problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então, você já me ajudou a resolver 3 situações, problemas, a gente já aprendeu conceitos importantes relacionados aos movimentos sociais, à governança corporativa, agora em relação ao capitalismo, aos meios de produção, lucro, tudo isso para a gente resolver e responder as nossas questões. Agora a gente vai conhecer a nossa última situação, problema. A
loteadora XYZ, ela atua com produção em massa e, para isso, ela abriu uma linha de crédito no Banco Sul, a fim de viabilizar a aquisição dos lotes pelos pequenos empresários e para pagamento a perder de vista. Então, um dos membros do movimento Guardiões, ele levou o contrato para um advogado analisar, um advogado de sua confiança, e ele constatou que que existia o risco para o consumidor, inclusive de ficar sem o bem e ainda ser obrigado a pagar o contrato por toda a vida. Então, aí, algo muito sério que também a empresa loteadora XYZ está promovendo. E apesar do movimento Guardiões ele ser voltado às questões ambientais, ele levou mais essa questão ao Ministério Público para que fossem tomadas providências. Então, ele questionou se essas ações da XYZ, se elas se enquadrariam na sociedade de consumo ou de risco. Além disso, a XYZ ela encontra apoio no sistema econômico brasileiro para ação que possa levar ao endividamento e ao empobrecimento. Os guardiões, eles têm legitimidade para mais essa reivindicação? Será que os guardiões, como eles iniciaram um movimento defendendo as causas do meio ambiente, será que eles também podem reivindicar mais essa questão que está relacionada à questão social? Então, também são várias questões que nós temos para resolver. Então, a gente precisa de alguns conceitos. A gente falou de sociedade de consumo, sociedade de risco. Que é isso, professora? Vamos ver, então, esses conceitos. Então, a modernidade reflexiva, primeiramente, ela é fruto da evolução técnico-científica desenvolvida para o bem-estar social. Essa evolução, ela promoveu a exploração dos recursos naturais de forma inadequada, levando à degradação do meio ambiente e obrigando-nos a refletir quanto vale o nosso bem-estar em prejuízo do meio ambiente. Então, nós vivemos, a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. O que é essa sociedade de consumo? Ela advém da economia de mercado, que é aquela que busca o equilíbrio entre a oferta e a procura por meio da livre circulação das mercadorias do capital e do consumidor, sem a intervenção do Estado. Então, nós vivemos uma sociedade de consumo que ela teve origem no século XIX com o crescimento mercantil industrial e técnico-científico. Além disso, ela cresceu muito a partir da Revolução Industrial e o aumento da produção, que deram origem a esse tipo de sociedade, o excesso de oferta em relação ao consumo. Então, nós temos, claro, às vezes, professora, mas então a gente não pode consumir, não pode comprar, é errado. A questão é o excesso de consumo. Hoje a nossa sociedade, ela consome muito e consome sem necessidade. Essa é a principal questão. Porque hoje a gente fala assim, eu preciso de um celular novo. Eu preciso. Tá, mas seu celular quebrou? Tá estragado? Não tá funcionando? Não dá para ligar? Não quebrou, não tá estragado, funciona. Mas é que lançou um outro mais bonito, mais moderno, com mais recursos, a foto fica melhor. Então, eu preciso daquele celular. E hoje também as empresas, os produtos, eles foram feitos para ser descartados muito rapidamente, A gente percebe, até os mais antigos falam assim, nossa, mas antes, durava tanto, comprava uma geladeira, durava a vida inteira, e hoje não. Então, justamente, os produtos, eles são feitos para serem descartados, tanto em relação à durabilidade, que ele não dura o suficiente por muito tempo, quanto em relação
obsolescência, nossa, tá difícil essa palavra, se torna obsoleto, porque as pessoas querem uma tecnologia melhor, a própria empresa, ela lança uma geração nova de celular, lança uma geração nova de computadores, de tablets, e as pessoas acabam sendo incentivadas a comprar, a fazer essa troca, né? Então, tudo isso faz com que a gente consuma cada vez mais, que se utilize cada vez mais recursos ambientais e que se descarte também cada vez mais no meio ambiente. E um outro conceito, vamos ver, em relação, né, eu já falei, ao marketing, à publicidade, à propaganda, que vai trazer esse pensamento humano, a necessidade do consumo como um meio de satisfação e felicidade. Além disso, a gente tem um fácil acesso ao crédito, como consequência, a gente tem um endividamento e um empobrecimento, né, porque a concentração de renda fica nas mãos de poucos. Então, tudo isso faz parte dessa sociedade de consumo. E a sociedade de risco? A sociedade de risco, a gente tem que a ciência e a tecnologia, elas não dão conta do controle dos riscos e, como consequência, gera danos à saúde humana e ao meio ambiente. A princípio, com um aparente não efeito, a gente não percebe a princípio, mas a longo prazo eles podem se tornar irreversíveis. E tem um autor muito famoso e muito conhecido, que é o Beck, que ele fala a respeito desses riscos, dessa sociedade de risco. Ele trouxe esse termo. E ele vem alertar a respeito dos riscos ecológicos, químicos, nucleares, genéticos, que são produzidos pela indústria e são externados pela economia, juridicamente individuais, cientificamente legitimados e minimizados politicamente. Então, esses riscos, aparentemente, a gente não percebe, mas eles trazem, a longo prazo, danos para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Por isso que a gente fala que a gente vive numa sociedade de risco. Então, com isso, vamos ver a resolução da nossa situação. Pelo estímulo à operação bancária para aquisição dos lotes, a XYZ ela está incentivando o consumo irresponsável. Ela está atuando contra o consumidor, garantindo então uma desproporção entre o consumo e o risco, sendo o risco maior. Então, os guardiões eles têm legitimidade para mais essa reivindicação, sim, porque institucionalizada ou não, ela é composta por cidadãos que têm o dever de garantir a sociedade e cuidar da sua comunidade. Então, com isso, a gente conseguiu resolver. E eu trouxe aqui uma outra situação relacionada também à disciplina, mas é uma situação diferente que eu trouxe, falando a respeito de Cubatão. Então, no início da aula, E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, resolvemos as 4 situações problemas, você me ajudou e agora vamos para o nosso provocando situações. Então, a volta do Guará Vermelho foi um marco de que a qualidade de vida voltava à cidade. A gente está falando da cidade de Cubatão, que no início da aula eu falei que se tornou conhecida no mundo inteiro como a cidade mais poluída.
Mas na Eco 92, Cubatão ela foi apontada pela ONU como um símbolo de recuperação ambiental, tendo 98% do nível de poluentes controlados. Então, foi visto que o governo do estado ele convocou a CETESB para fazer um mapeamento, um estudo das causas da poluição na cidade de Cubatão. E foi implantado um plano de recuperação ambiental em 1983. E a partir disso foram tomadas medições constantes das emissões de poluentes no ar, do controle da despoluição dos rios causados pelo despejo de substâncias tóxicas e indevidas em grande escala. Então foi feito esse plano de recuperação na cidade de Cubatão e essa recuperação da Mata Atlântica, porque ela era uma cidade que tinha uma grande vegetação, uma Mata Atlântica preservada antes do início da construção do polo industrial. E aí, a partir disso, os planos de recuperação com o replantio da vegetação nativa, e esses planos eles se basearam na Agenda 21, que é uma agenda que vai buscar a proteção ambiental, a justiça social, a eficiência econômica, e ela é baseada num acordo de diretrizes globais, essa Agenda 21. Mas nós temos a Agenda 21 exclusiva feita no Brasil. E em 2011, Cubatão apresentou, então, 100% do controle dos seus poluentes. Então, foi um grande marco aí, um grande avanço para a cidade de Cubatão, com o investimento, com esforços, que se conseguiu, então, melhorar, recuperar a qualidade do meio ambiente e para a vida das pessoas também, para a saúde das pessoas. Agora a gente vai ter um momento de interação, eu conto com a sua participação. Eu vou passar um tutorial de como você precisa entrar no Kahoot e aí você vai participar comigo, responder as perguntas. É um jogo, mas a gente também aprende respondendo essas perguntas. Vamos lá? Então você vai acessar no seu computador ou no seu tablet o kahoot.it, vai colocar o PIN, que é uma senha que eu vou passar para você, que é 985700. Depois você vai aparecer, esse número vai aparecer no quadro e você vai colocar o seu nome. Então eu peço que você coloque o estado do seu polo, a cidade, o estado, para a gente poder falar, e o seu nome. As alternativas, a questão, ela vai aparecer no quadro da sua sala. Ela não vai aparecer no seu tablet nem no seu celular, a questão. Ela vai aparecer no quadro. E aí você vai responder a partir dessas imagens. A imagem vai aparecer para você referente à alternativa. E você vai escolher uma, tá? Então eu vou abrir, vou dar um tempinho para você entrar. Já tem 12 participantes conectados. Vou dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar. Nossa, 47 participantes, muito bem. Gente entrando ainda. 54. Lembrando que as respostas ganha o jogo quem responder de forma correta e mais rápida. 64 participantes. 69.
76, 83 participantes. Vamos começar então? A gente tem duas questões. São ações ou programas desenvolvidos pelo Estado visando o direito à cidadania. Então, você tem aí 23 segundos. 20, 16. Tá acabando o tempo, ó. 60. Ó, já perdi aqui já. O pessoal tá muito rápido. 86 responderam. Muito bem. Então, nós temos aqui 70 acertos. 70 pessoas responderam políticas públicas. Olha quem ganhou essa questão, quem respondeu foi a Cris, que respondeu mais rápido e correto, né? Depois a Carol, a Larissa, aqui é um código, a pessoa colocou, não vou saber. Juliane, tá de parabéns aí, a Cris, Carol, Larissa, Juliane. E a próxima questão é um movimento de 1960, iniciou-se nos Estados Unidos com os hippies, espalhando-se a sua ideologia para o mundo todo. O pessoal está respondendo já. Muito bem. 72 acertos, ecologismo, estão todos de parabéns. E vamos ver aqui o resultado final. Então, nós temos a Carol Sanches com 1970, a Cris em primeiro com 2004 pontos e a Carol Sanches em segundo. Estão de parabéns. Em terceiro nós temos o David, RSC e o Davidson. Então, estão todos de parabéns. Foi muito boa a participação. Gostei, muitas participações. Foi divertido, né? É gostoso jogar e a gente aprende. Ao mesmo tempo que a gente está jogando, a gente está aprendendo também. Agora eu vou dar um tempinho para perguntas e eu volto em seguida, tá? Vou dar um momento para perguntas e eu volto já.
Vamos lá, respondendo, Polo de Viçosa, de Minas Gerais. Os alunos querem saber através de que meios as empresas devem tomar medidas, não só para verificar todos os tipos de poluição, mas também para proteger os recursos naturais. Então, as empresas, elas devem atuar no sentido de prevenção, né? Não só atuar, principalmente, né, buscar resolver questões depois que acontecem os incidentes, depois que trazem os impactos ali para o meio ambiente, mas no sentido de preservar, no sentido de prevenir. Então, de que forma eu posso prevenir para poder utilizar da melhor forma os recursos naturais? Então, no seu processo produtivo, em relação à tecnologia utilizada, eu dei o exemplo, né, do Greenpeace questionando a empresa Puma em relação aos produtos tóxicos que ela utiliza no seu processo produtivo. Então, tudo isso, toda a questão do processo produtivo, a questão de se precaver em relação ao impacto que ela pode trazer com a sua função, com a sua atuação na sociedade, é que deve ser visto para poder preservar os recursos naturais. Também em relação ao lixo, em relação ao descarte. E uma outra questão, a turma de Arapiraca gostaria de comentar que o bairro Pinheiro, da cidade de Maceió, está passando por um momento crítico e de extrema insegurança por conta de grandes rachaduras no solo provenientes em virtude de escavações na cidade. Então, a empresa responsável por isso, né, precisa ser autuada, precisa ser investigado, né, colocado isso à tona para que seja feito alguma coisa antes que aconteça algum acidente que vá trazer transtornos tanto para a população, né, como a gente tem visto que tem acontecido. Então, finalizaram as perguntas, finalizamos então a nossa aula. Nós vimos então assuntos importantes, pertinentes, relacionados à responsabilidade social e ambiental, uma sociedade de risco, a sociedade de consumo, modernidade reflexiva, a questão da importância da governança corporativa, a importância dos movimentos sociais no sentido de reivindicação de cidadania, de reivindicação de políticas públicas, né? Trouxe até o exemplo em relação ao movimento na questão da acessibilidade, que conseguiu uma lei, conquistou, né, essa lei para essas pessoas que passam por esse problema de acessibilidade. Então, tudo isso nós trabalhamos no decorrer dessa aula, resolvemos as situações e foi um prazer estar com você. Nos vemos então na próxima aula.